Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E mais uma vez eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o médico, Dr. William Dib, ex-presidente da Anvisa, ex-deputado federal, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e, acima de tudo, meu amigo. Dr. Dib, boa tarde, muito obrigado por atender ao pedido dessa entrevista. Boa tarde, Joaquim Alessi. Boa tarde aos telespectadores. A honra é toda minha de poder novamente a gente estar juntos para tentar levar uma mensagem de real e de esperança para todos os nossos amigos. Legal. Bom, eu te pedi essa entrevista porque li uma manifestação tua no LinkedIn, que é uma rede social voltada mais para negócios, para empregos, e uma manifestação que me chamou muito a atenção pela forma direta, objetiva e didática, que você escreve: com o colapso da saúde no Brasil, precisamos contabilizar não só o número de mortes por Covid-19, mas também aqueles que, com outras enfermidades, vieram a óbito por falta de vagas em UTI ou até por falta de atendimento e medicamentos. Teremos ainda mais vidas perdidas, pois muitos pacientes não tiveram a chance de fazer um diagnóstico mais precoce ou ainda aqueles que tiveram interrompidos seus tratamentos de doenças graves. Enfim, o número de mortos pela Covid-19 não retrata a totalidade de vítimas que essa pandemia causou em nosso país. É uma frase, é uma afirmação muito dura, mas ao mesmo tempo muito realista e séria. O que te levou a publicar isso, Dr. Dib? Bom, o que é a realidade, né? Antes de mais nada. A outra é que as pessoas menosprezam a ciência, algumas pessoas nesse país menosprezam os números e muitos têm a crença de que existe uma possibilidade de as pessoas que falecem, que chegam a perder suas vidas, é um número fantasioso, de que não é todo mundo falece de Covid, e quando a realidade é justamente outra. Né? O número de pessoas que morrem por causa da epidemia de Covid é muito maior do que se contabiliza. Eu volto a insistir, quando você tem o colapso do sistema de saúde, quando você chega a ter nenhuma vaga de UTI, você chega a ter 200, 400 pessoas na fila de uma vaga para UTI, num estado como o estado de São Paulo, que é o estado mais aparelhado da nação. Você tem uma fila desse tamanho, você não consegue contabilizar quantas pessoas que estão tendo um infarto, AVC, apendicite aguda, que perdem a vida por falta de vagas de UTI. Não tem nada, você fala assim, mas isso não tem nada a ver com a Covid. É verdade, é por isso que precisa ser feita uma outra contabilização. Isso é o momento hoje. O momento amanhã também será extremamente grave. Com o distanciamento da medicina preventiva, tanto para casos de neoplasia, que são os cânceres, como nos casos vasculares, infartos, derrames, que a medicina preventiva leva a uma sobrevida das pessoas muito maior, nós vamos assistir daqui a alguns meses, por falta de prevenção, porque você não consegue acessar os serviços preventivos por causa da fila do Covid, você vai ter um índice de mortalidade extremamente elevado pelas doenças degenerativas. Né? Então, se você olhar o mapa de mortalidade e retirar
a mortalidade por Covid, você vai ver que a mortalidade no Brasil aumentou bastante, mesmo tirando o Covid. Os jornais colocam hoje que 55 mil pessoas a mais faleceram no índice de mortalidade, mesmo tirando a questão do Covid. Então, não é fácil fazer essa contabilidade, mas, no contexto geral, você pode imaginar o seguinte: o índice de mortalidade no país aumentou nos últimos 10 anos em torno de 2% ao ano, aumentava. Com a vinda do Covid, está aumentando 14%. Então, não é uma conta de soma simples. X pessoas morreram pelo Covid. Várias pessoas morreram porque, se não tivesse a crise do Covid, teríamos leito, assistência preventiva e assistência curativa. E isso vai a uma soma, a um encontro de números extremamente difícil e doloroso para toda a sociedade. Né? A chance de você hoje ter uma vaga, em algumas cidades, chega a ser pecaminosa para qualquer doença, mesmo para a Covid. Quando tem fila para o Covid, você tem que imaginar que existe a negação de outro tipo de serviço. Verdade. E a sociedade acaba dando um passo atrás no seu tratamento para as outras patologias. Né? Você assistiu há um tempo atrás, há anos atrás, grande parte do diagnóstico dos cânceres, das neoplasias, era feito durante atos cirúrgicos, em que as pessoas a família recebia o seguinte diagnóstico: olha, nós abrimos e fechamos, que não tinha mais nada o que fazer. O avanço das tecnologias, o diagnóstico precoce, salvaram muitas e muitas vidas. Hoje, o processo da pandemia fez a ciência recuar, o doente recuar do diagnóstico precoce das suas patologias. Isso vai causar a volta desse tipo de situação, de a gente conseguir fazer diagnóstico extremamente tardio, em que a possibilidade de cura e de tratamento é cada vez mais difícil. Quer dizer, todo aquele avanço que a gente teve nos últimos anos, hoje ele tem esse recuo gigantesco, e eu vejo isso. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, porque eu entrevisto toda semana um outro grande médico, que é o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista aqui de São Caetano do Sul, da Uroproctor, e que trabalha há muitos anos lá no Hospital Anchieta, que você equipou bastante. Eu lembro de ter participado no teu governo, quando você era prefeito, da entrega do primeiro robô para fazer cirurgia urológica. Eu lembro que a gente estava lado a lado e você comentou comigo naquela entrega. Isso aqui é uma revolução na cirurgia de câncer de próstata, essas coisas todas. O médico não precisa mais abrir o paciente, vai aí o robozinho entra lá e opera. Quer dizer, mas isso porque você descobria precocemente, fazia o diagnóstico do câncer precocemente e acabava salvando muitas vidas. Vidas que, alguns anos antes, eram perdidas sem discussão. O cara está com câncer de próstata, vai morrer, não tem jeito e acabou. Quer dizer, esse avanço que teve, a gente corre o risco de perder porque, por exemplo, qualquer cidadão, além de não ter possibilidade de você fazer cirurgia eletiva, que todos os hospitais, e aí não é só hospital público, os grandes hospitais também, que a gente conhece, Einstein, Sírio-Libanês, HCOR, todos esses hospitais também estão suspendendo cirurgias eletivas. O cidadão também tem medo de ir para uma consulta com o médico e falando, eu vou lá para saber se eu tenho um problema, eu vou contrair o coronavírus, então eu não vou. Tudo isso vai levar a um cálculo, acho que é inimaginável a repercussão dessas mortes, né? Então, é um alerta
para que o gestor de saúde tenha os olhos muito abertos para a gente tentar se preparar para atender, no primeiro momento, a maior quantidade possível de pessoas, de fazer uma triagem extremamente rápida para que a gente consiga diminuir o impacto disso. Eu tenho conversado com alguns gestores de saúde para se preparar para a primeira onda das outras patologias que certamente ocorrerão. Então, se você imaginar que vai diminuir a fila no sistema de saúde, né, é extremamente ruim essa visão. Nós temos que nos preparar para um grande volume de serviços que estão sendo acumulados, né, e colocados na prateleira, aguardando oportunidade de diagnóstico, de tratamento precoce. Então, a saúde tem que se preparar para uma nova onda de pressão que ocorrerá certamente. Quantas cirurgias de cataratas, cirurgias eletivas, qualquer que seja, de hérnia, de varizes, de úlcera, que precisam ser feitas, que vão ficar aguardando na fila. E quantas pessoas vão piorar do seu quadro. Essa triagem, essa mobilização, essa gestão, ela terá que ser muito rápida para o impacto sobre a mortalidade ser menor. Verdade, né? É verdade. Então, pode falar. Não, eu queria falar o seguinte, quando você fala da tua área especificamente, que a cardiologia é uma área que às vezes tem a necessidade do atendimento urgente. Enquanto você falava, eu pensava nisso e lembrei de um outro grande amigo, o professor Pedro Cia, que foi secretário aqui em Santo André, dono de escola, e ele me contando isso há muitos anos, agora ele já nos deixou, infelizmente, que ele foi fazer um exame normal, um ecocardiograma, um teste de esteira, num laboratório aqui em Santo André, e na esteira passou mal. Imediatamente, isso já faz mais de 10 anos, o médico chamou uma ambulância, levou ele para um grande hospital em São Paulo, ele fez a cirurgia, ponte de safena, essa coisa toda, e se salvou. Hoje, se isso acontece num exame e a pessoa tem um problema cardíaco, tem um infarto, alguma coisa, o risco de ela não ter atendimento é muito grande, né? O óbito provavelmente ocorreria por falta de condições de atendimento. Muitos centros cirúrgicos, hoje, em vários hospitais públicos e privados, se transformaram em leitos de UTI, porque o centro cirúrgico ele tem recursos quase iguais às UTIs, então eles viraram extensão das UTIs. Então, não há centro cirúrgico quase que aberto, porque as cirurgias eletivas foram suspensas. Em alguns hospitais, as cirurgias de emergências estão sendo transferidas para as outras unidades. Hospitais que atendiam urgência pararam de atender urgência. Correto. Agora, doutor Dib, eu queria aproveitar também a sua presença aqui, porque apesar de tudo isso, apesar dessas análises, parece que tem muita gente que não quer acreditar no potencial da doença. A gente vê pancadões, baile funk, festa, muita gente fazendo festa privada também, achando que não tem nenhum problema. E, ao mesmo tempo, combatendo, e aí aproveita a tua experiência, de quem foi presidente da Anvisa, de quem foi prefeito de uma cidade do tamanho de São Bernardo do Campo. Quando o gestor fala, tenho que fechar determinado momento, o comércio, essa coisa, ele tem razão disso, é o único caminho, pelo menos agora, nesse momento, para a gente não ter uma maior ocupação de leitos? Então, eu acho que os gestores públicos erraram na comunicação. Ao você pedir o isolamento social, você teria que mandar uma mensagem que o isolamento social não ia ter uma repercussão na vida de cada um individualmente, e sim coletivamente
O isolamento social serve para o coletivo, para que você não haja o colapso no sistema de saúde. Então, o resultado do isolamento social você mede pela capacidade hospitalar que você precisa manter. As pessoas, então, não captaram corretamente a mensagem do isolamento social. Acreditavam que, como não ocorria nada com ela, pessoalmente, era desnecessária. E a mensagem chegou meio distorcida. O importante do isolamento é a saúde coletiva, não é a individual. Primeiro isso. Depois, a gente está num processo de esgotamento social. A gente também tem que entender que praticamente um ano, um pouco mais de um ano, você exigir da sociedade um isolamento não é tão simples quanto 14 dias, 15 dias, 30 dias. E como não houve uma mobilização muito grande, a contaminação acabou ocorrendo. Então, hoje seria extremamente importante se a gente conseguisse parar o país, totalmente parar o país, mobilizar todo o país, toda a sociedade, para parar 14 dias. Você reduziria muito a taxa de transmissibilidade da doença. Agora, você acha que isso é uma coisa simples? Não é, né? Porque nós precisamos manter os servidores da saúde, os servidores de serviços essenciais. Como que você vai proibir o transporte coletivo se você precisa de funcionário no supermercado, você precisa de funcionário na farmácia? São serviços essenciais que você, num país com essa dimensão, só se fosse coordenado logo no começo, assim, uma mobilização nacional para 14 dias. Esse abre e fecha é muito doloroso. A gente não consegue mensurar isso, mas é muito doloroso para a sociedade, que está quase há um ano com restrições e existe, na prática, um esgotamento social. Verdade. Né? Ainda mais na idade mais jovem, que tem uma compreensão de que, como ele está bem, então ele não tem por que ele parar. Né? Tá então, ótimo. Ficou uma situação muito difícil. É complicado. Eu ficaria aqui mais um tempão. É sempre um prazer bater um papo, conversar. Infelizmente, o tempo de televisão é curto. Hoje a gente fica por aqui. Mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Tendo novidade, eu vou perturbá-lo aí. Tá ok? Com certeza. Então, obrigado, doutor Dib. Estarei sempre às ordens. Um abraço. Um abraço. Obrigadão. Doutor William Dib falou com você.